Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 15 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário de Finanças do município de Santos, o economista Álvaro dos Santos Silveira Filho, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes dos jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: Santos admite pessoa jurídica para serviço. Na Folha de São Paulo, deputados querem rigor menor para gasto eleitoral. No Estadão, gasto do governo sobe e chega a R$1 trilhão. No semanal Boc News, pacientes migrantes. No Santa Portal, Baixada Santista ganha melhorias na segurança com a criação do GAMESP. No G1 Santos e região, filhas de vereador são libertadas após 38 dias de sequestro. No portal da UOL, deputados querem afrouxar controles sobre doações de campanhas. Na revista Veja, choque de ilusão. Chico. 8h08 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos debater as finanças municipais de Santos. O comportamento da receita, os índices de despesa com o custeio da máquina administrativa e folha de pessoal, a situação das empresas públicas de Santos e também o orçamento para o próximo exercício de 2014, o primeiro a ser elaborado pelo atual governo municipal. Mas o debate em torno de todos esses temas, inclusive outros relevantes, como, por exemplo, a importância da reforma tributária para os municípios, para os estados, para o país, de um modo geral, entre outros temas importantes, vocês vão acompanhar assim que a Paula Paparelli nos trouxer todas as informações a respeito da previsão do tempo para hoje e também o movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, a previsão para esta segunda-feira, dia 15 de julho, é de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia e possibilidade de chuva à noite. A temperatura varia entre 17 e 20 graus em Santos. A tábua das marés, as ondas podem chegar a 1 metro. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito lento na chegada a São Paulo, que é normal para este horário, assim como na entrada de Cubatão, mas sem pontos de congestionamento. No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta e Imigrantes para quem vai sentido capital. E as pistas sul da Anchieta e Imigrantes são utilizadas para quem vem sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam tráfego normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 30 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/enfoquejornal. Chico. Participe do Jornal em Foque e questione os nossos convidados do programa de hoje. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado.
Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Viva mais saudável com as dicas de saúde da Santa Cecília TV. Acompanhe durante a programação. Visão médica com o Dr. Eduardo Paulino. E agora é com você, com o Dr. Rubens Amaral. Dicas de saúde Santa Cecília TV. Sua vida mais saudável. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 15 de julho. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o secretário de Finanças do município de Santos, o economista Álvaro dos Santos Silveira Filho, e também o jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da mesma Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. E nós vamos iniciar essa entrevista, secretário Álvaro. Eu gostaria de começar pelo orçamento que está sendo elaborado pela sua secretaria, enfim, pela atual administração. E será o primeiro orçamento do ano que vem, de 2014, o primeiro orçamento elaborado pelo atual governo municipal. O senhor já está em fase, evidentemente, de elaboração deste orçamento. Quais serão as prioridades? Qual será o perfil, enfim, deste orçamento? O contribuinte vai ser muito tributado, por exemplo, com o reajuste de IPTU, secretário? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico, bom dia a todos. Na verdade, nós já fizemos as peças iniciais, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, que já foram encaminhadas à Câmara, já devolvidas ao prefeito, e agora estamos na fase de elaboração da lei orçamentária. Na verdade, a Receita Municipal, hoje, ela está muito atrelada ao ISS, né? A nossa principal receita é o ISS. Então, nós estamos trabalhando incessantemente na busca de aumento da arrecadação do ISS através de um trabalho de inteligência fiscal. Agora, nós estamos iniciando um trabalho na área portuária e o caminho é esse. Eu acho que a gente tem que buscar a eficiência ao invés de aumentar a alíquota de tributos. Na questão das transferências do governo, a gente tem tido aí o FPM, é uma receita que a gente não tem tido significativos aumentos. É o Fundo de Participação dos Municípios. Exatamente, em função de desonerações que o governo tem efetuado, tanto no IPI, né, que acaba provocando uma redução no FPM, e o ICM depende da atividade econômica. Então, a orientação do prefeito Paulo Alexandre Barbosa é que a gente busque, na verdade, na montagem do orçamento do ano que vem, manter os serviços que estão sendo feitos, né, com qualidade, com eficiência, e os investimentos, acaba sobrando muito pouco para investimento. Né? Então, a gente tem que procurar os investimentos a partir de recursos do Estado e da União. Então, para o ano que vem, além da manutenção do programa Santos Novos Tempos, que agora realmente começa a ser efetivamente gasto o recurso do Banco Mundial, nós temos também um novo PAC, né, para recursos para entrar na cidade, e um outro PAC também de drenagem, que é para complementar essas obras do Santos Novos Tempos. Na verdade, esses são os grandes investimentos que vão ser feitos no ano que vem. E, além disso, o perfil, né, o perfil do governo, Paulo Alexandre Barbosa, começa a ser colocado no orçamento, com programas que ele incrementou nesse exercício, no caso do programa Viva Bairro, que é um programa que tem tido muita aceitação. Então, a gente pretende, já no próximo ano, melhorar os recursos para esse programa.
Em linhas gerais, esse, portanto, será o perfil, manutenção do serviço. Agora, antes de passar a palavra ao Rodolfo Amaral, eu gostaria de para informação do nosso telespectador, o custeio da máquina administrativa, incluindo a folha de pessoal, representa quanto do orçamento? Hoje representa cerca de 95%. Então, sobra 5% para investimento. 5% mais ou menos para investimento. De recurso próprio. Né? Na verdade, o nosso maior volume de investimentos ele é feito com os recursos da União e do Estado. Sim. Então, esse é o perfil e a gente não tem ainda a possibilidade para esse exercício, para o próximo exercício, de mudar esse quadro. Esse quadro vai permanecer, portanto, ano que vem? Ele deve permanecer porque o nosso custeio, ele realmente é alto, a demanda é muito grande, notadamente na área de saúde, na área de educação, na área de assistência social. Então, essa demanda... nós estamos também com um índice de pessoal também elevado. Nesse último quadrimestre ele chegou a 49,9%. Então, isso é custeio, né? Então, a gente não acredita que possa mudar esse perfil para o próximo exercício. Muito bem. Rodolfo Amaral. Obrigado, Rodolfo, pela presença mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Paula. Bom dia ao telespectador. Bom, queria começar fazendo uma observação que muito se fala com essa capacidade de investimentos, que de fato o Álvaro tem razão, ela é limitada, só que ela não é limitada só em Santos, ela não é limitada só agora. Eu que estudo isso, presto serviço nessa área há 25 anos, venho estudando essa situação. Esse sempre foi o problema da administração pública, a limitação da capacidade de investimentos, que neste momento se dá também em âmbito estadual e em âmbito federal. E é curioso que normalmente os prefeitos falam assim, eu vou precisar de um aporte, de uma ajuda do Estado, como se estivesse sobrando dinheiro no Estado. Não está, também não está sobrando dinheiro na União. Mas eu queria comentar com o Álvaro um problema que não foi gerado pela atual administração e nem pelas anteriores, mas pela conjuntura econômica, mas gera, sim, um problema sério para a Prefeitura de Santos neste momento. Nós tivemos nos últimos anos, todos acompanharam, uma valorização muito alta do preço dos imóveis em todo o Brasil e mais ainda no litoral brasileiro. Isso fez com que houvesse um descompasso aí de fato, e cada telespectador que está nos assistindo nesse momento pode conferir agora, pegando o seu carnezinho do IPTU, vai verificar que lá o valor venal do imóvel entregue no carnê de IPTU está, na melhor das hipóteses, 50% do valor real do imóvel. Em linhas gerais, ele está valendo 1/3. Eu falo isso com experiência no meu próprio, tanto do meu imóvel como do escritório, e de tantos outros que já pesquisei. Isso faz, enseja a obrigatoriedade da Prefeitura de atualizar o valor dos imóveis pelo valor real, sob pena de infringir a lei de improbidade administrativa, que prevê, inclusive, cassação do prefeito. Ou seja, a gente viu aí que a Prefeitura contratou uma empresa para fazer novamente a planta genérica de valores, mas essa empresa vai constatar o óbvio, que é exatamente essa valorização imobiliária, e uma vez repassada, Álvaro, para os carnês, como em Santos nós temos o IPTU, a alíquota de 1% sobre o valor venal do imóvel, e se esses imóveis, esse valor venal estiver no carnê 1/3, certo? Nós poderemos ter aí aumento de 150% ou 200% do IPTU, exceto se a Prefeitura mexer com as alíquotas, ou seja, atualiza o valor venal e assim, corresponde ao que exige a lei e reduz a alíquota para não ter um impacto elevado sobre o contribuinte. Te pergunto, já chegou algum estudo em suas mãos a esse respeito? Como é que vocês vão tratar essa questão? Porque nós já estamos no segundo semestre e você terá que consignar essa expectativa aí no orçamento que vai para a Câmara até setembro. Bem, você disse bem, Rodolfo, a Prefeitura ela é obrigada a atualizar a planta genérica, né? Então, este ano, a última foi feita em 2008, né? E ela acabou sendo totalmente aplicada agora em 2012. Esse ano, nós contratamos agora, né, no mês de julho, o escritório que vai fazer essa atualização. Eu não tenho dados ainda, esse trabalho começou agora, ele deve ficar pronto em torno do mês de setembro, e aí é o momento que a gente vai avaliar o crescimento. Mas a gente já sabe
né, pelo período que foi feita a última planta e o momento atual, que já houve uma valorização nos imóveis. O que a gente pretende fazer, eu acredito que o prefeito também não vai penalizar a população com uma planta genérica que esteja muito acima daquilo que a gente tem hoje, é fazer o que a gente fez na planta anterior. Nós vamos analisar cuidadosamente cada região, onde ocorreram os maiores aumentos, e a gente vai procurar, de uma certa forma, ou alterar a alíquota, ou parcelar, né, na verdade, essa aplicação da planta genérica. Ela passa a incidir integralmente para o ITBI, né, na transferência do imóvel ela passa a valer, mas para a cobrança do IPTU, a gente pode, evidentemente, fazer com que ela seja aplicada de uma forma parcelada, como foi feito anteriormente. Mas nesse caso, só para entender, porque na questão do ITBI, se baseia na operação aí de compra e venda de imóvel, se as partes interessadas tentarem colocar um valor abaixo daquele que realmente foi vendido o imóvel, tem que se obedecer o valor que está, o mínimo que está consignado aí no valor venal do imóvel no carnê do IPTU. Pelo que eu entendi, vocês vão colocar dois valores diferenciados, um valor venal para fim de ITBI e um valor venal para fim de tributação, ou vai ser o valor real e a tributação não vai, na prática, chegar à alíquota de 1%? Não, nós aplicamos a planta anterior, o ITBI, ele é corrigido, o valor venal dele passa a ser o novo valor, né, da planta genérica. Então, ela passa a ser, esse valor passa a ser efetivamente o valor do imóvel para efeito de tributação do ITBI. Para cálculo do IPTU, né, nós fazemos um desconto, né, para a aplicação daquela planta. Então, ele não é aplicado integralmente para cálculo do IPTU. É publicado, no ano passado, na primeira aplicação da planta anterior, nós aplicamos para efeito de IPTU 50% do valor que havia sido aplicado pela planta genérica. Então, depois, no ano seguinte, aplicamos 25%, né? E depois, nesse ano, o restante. Então, essa forma de aplicação não acarretou aumentos significativos, eles foram divididos, né, em 3, 4 anos, e hoje nós temos os valores atualizados agora pela planta genérica, que foi de 2008. Para efeito de ITBI, fica valendo o valor da planta realmente aplicada integralmente. Porque especialistas, secretário, alegam, eu também nem sei se isso de fato corresponde à realidade de mercado, mas hoje quando se vai buscar se discutir a questão de uma compra de um imóvel, enfim, qualquer tipo de negociação, normalmente esses especialistas dizem que o valor venal tem que ser multiplicado por 3, para você se aproximar do valor real. É exatamente o que eu estou falando. Hoje, o que está consignado no orçamento, e repito, o telespectador pode pegar agora o seu carnê de IPTU, vai ver que, por exemplo, se ele está morando num imóvel que ele sabe que vale R$500 mil, vai estar no máximo consignado lá com o valor venal 150 mil. Então ele deve multiplicar por 3 se quiser vender o imóvel. Porque há essa defasagem. E o que eu acho um risco, exatamente isso, eu concordo, entendo a dificuldade da prefeitura nessa questão, porque não foi a prefeitura que criou, foi o mercado que criou essa situação e também não ocorre só em Santos. Vamos dizer que isso está ocorrendo no Brasil inteiro. Mas é uma situação complicada, porque na prática o cidadão ele vai pegar o carnê de IPTU e tem lá uma declaração no espelho do carnê da prefeitura dizendo que o imóvel dele, o valor venal do imóvel dele é aquele R$150 mil e não os 500 mil com que ele pensa que vem. E isso cria
um problema sério, eu diria, inclusive jurídico para os prefeitos. Eu acho que seria a questão até, eu, Álvaro, a título de sugestão, de se discutir os prefeitos aqui na região uma solução jurídica para isso. Porque a questão, a gente entende que nesse cenário atual não há um interesse de prejudicar o contribuinte, mas a prefeitura também não pode lançar uma informação inadequada sob pena até de prejudicar-se pessoalmente os prefeitos da região. Secretário. Não, exatamente, o Rodolfo tem toda a razão. Mas é a forma, a gente tem que encontrar a fórmula para que o contribuinte não seja penalizado. Isso, a gente tem feito isso, eu estou na prefeitura já há algum tempo, tenho participado aí dessas últimas aplicações de planta genérica, esse tem sido o critério. Algumas vezes a gente aplica a própria inflação, né? Você corrige o valor do imóvel pela inflação, a fim de não penalizar o contribuinte, mas você efetivamente fica com essa defasagem permanece, né? E a gente vai aos poucos tentando corrigir. Houve uma valorização muito grande, principalmente em Santos, dos imóveis, né? Então a gente, mas aplicar hoje, eu acredito que aplicar hoje o valor da planta genérica integral no estudo que vai ser apresentado, realmente, eu acho que ficaria proibitivo para o contribuinte honrar esse compromisso. Só mais um detalhe, Chico. No caso de Santos, eu até concordo, mas a gente precisa lembrar também o seguinte: hoje a legislação permite instrumentos como o IPTU progressivo, e a gente não pode esquecer que existem algumas cidades na região aqui, cuja maioria dos contribuintes, tem caso de 66% de contribuintes de IPTU, serem segundo imóvel, imóveis de veraneio. Eu não teria tanta sensibilidade com aqueles que têm imóvel de veraneio, não, e cobraria realmente o que é devido. Mas olha, Rodolfo, sobre IPTU progressivo, o secretário comenta no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Unisanta em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Apoiar a cultura é valorizar as nossas raízes, é dar valor à nossa gente. Preservar nossas imagens, nossas cores, é você fazendo parte da história. E aqui na Pinacoteca todo este acervo precisa da sua ajuda. Empresas de todos os tamanhos podem ter o selo de Empresa Amiga da Pinacoteca. É fácil participar. Ligue 3288-2260. Apoiar a arte faz bem. Você ganha, porque a sociedade ganha. O povo quer saber de IPTU, viu?
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 15 de julho. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o secretário de Finanças do município de Santos, o economista Álvaro dos Santos Silveira Filho, e também o colega jornalista e consultor econômico Rodolfo Amaral. Mas temos uma pergunta de um internauta, não é isso, Paula? Isso mesmo, Chico, é a Débora da Ponta da Praia. Ela faz uma pergunta ao secretário de Finanças. Com a valorização crescente dos imóveis em Santos, teremos aumento no valor do IPTU? Como você vê, o IPTU é preocupação geral, viu? Não apenas do Rodolfo, meu secretário, que, aliás, deixou no ar a pergunta do IPTU progressivo e do segundo imóvel. Então, queria que o senhor respondesse a Débora e também ao Rodolfo, por favor. Na verdade, nós estamos preparando, né, uma nova planta genérica, é uma obrigatoriedade da Prefeitura. Esse trabalho só deve estar concluído em setembro, quando a gente vai efetivamente avaliar o crescimento desses valores, do valor real dos imóveis. Na verdade, não há, quanto ao imposto progressivo, a gente não tem nenhum estudo nesse sentido. A gente tem a alíquota única e eu acredito que ela, por enquanto, é o que a gente tem, ela permaneça. Agora, a população, as pessoas podem ficar tranquilas, porque, de maneira alguma, o prefeito vai onerar, né, o contribuinte de uma forma que não seja possível, né, que o contribuinte pague. Nós temos, nos últimos exercícios, aplicado a inflação. Né? Bom, isso no mínimo vai acontecer, né? O reajuste será no mínimo da inflação. No mínimo ela acontece. Em alguns lugares há uma valorização maior, em outras menores, depende às vezes do local, né? Melhorias que foram feitas, isso acaba acarretando uma valorização maior, mas a gente vai procurar efetivamente, a hora que esses números estiverem nas nossas mãos, fazer com que a lei seja cumprida. Efetivamente a Prefeitura ela tem que utilizar a planta genérica, tem que ser feita, mas tudo dentro de uma possibilidade aí para que o contribuinte não seja onerado, mesmo porque o imposto hoje é uma coisa ninguém gosta efetivamente de ser penalizado. A inadimplência é alta, falando nisso, secretário? A nossa inadimplência não é alta. Nós temos hoje cerca de 15% de inadimplência no IPTU. Mesmo assim, dentro desses 15%, nós temos que considerar as áreas arrendadas para a Codesp, né, das empresas arrendatárias que a gente lança, né, mas as empresas não pagam, questionam juridicamente, e esse valor, que é algo em torno de 600 a 700 mil, também MEI está dentro desse percentual. De inadimplência. Isso. Rodolfo Amaral. Bom, aliás, só para título de esclarecimento, não sei como é que está hoje, mas na época em que eu era secretário, a maior inadimplência era sempre daqueles que podem mais. Ou seja, a inadimplência se dava principalmente na orla da praia. Mas eu queria questionar o Álvaro, porque ele começou falando de uma outra realidade brasileira, dos municípios brasileiros, que é essa dificuldade aí de investimento, limite da ordem de 5%. Mas, Álvaro, nós temos aí, no caso da Prefeitura de Santos, alguns compromissos anteriormente assumidos e que continuam com a atual administração. Você citou também o programa Santos Novos Tempos. E, normalmente, esses projetos de vulto exigem contrapartidas de recursos próprios da Prefeitura. Mas, além do Santos Novos Tempos, a Prefeitura, me parece, agora está viabilizando recursos para a entrada da cidade, está viabilizando recursos do Ministério das Cidades aí para o teleférico ou projetos dessa natureza, também dinheiro que exige contrapartidas. Qual é a atual realidade da Prefeitura nessa condição desses grandes investimentos e a contrapartida, e como é que ela vai se dar dentro desse cenário aí de cobertor curto? Bem, no caso do Banco Mundial, a contrapartida do município é 50% do valor do empréstimo. São 44 milhões de dólares do Banco Mundial, 44 milhões de dólares do município. A parte do município já está bem adiantada, porque ela está sendo aplicada praticamente toda na área habitacional. Então, o conjunto Pelé 2, que já foi entregue, ele fez parte da contrapartida.
Os dois conjuntos da Caneleira, o Caneleira 4, eles fazem parte da contrapartida, então eles também estão sendo cumpridos. E aí também entra recurso da União, que é aceito como contrapartida, né? E eu acredito que mais na próxima obra, com a próxima obra de habitacional, que é o Tancredo Neves, a Prefeitura deve completar a sua parte da contrapartida. Então, eu acredito que no caso do Santos Novos Tempos, a gente já está bem adiantado nessa questão. Na parte que ainda vai surgir, né, que é o PAC drenagem, a contrapartida, o PAC da entrada da cidade, que é o PAC mobilidade, nesse caso a contrapartida do município é 10% só, né? Então, a gente tem, o orçamento evidentemente vai contemplar isso. E o outro financiamento, que seria a outra entrada de recurso, que é o PAC Drenagem, que vai complementar as obras do Santos Novos Tempos, esse recurso não tem contrapartida. Ele vem direto da União sem contrapartida. Então, nós temos que, dentro desse quadro, o PEMAT também, a contrapartida é 10%, né? E esse quadro ele está todo equacionado. Em termos de orçamento, a gente não tem problema no momento. Mesmo porque também o índice de endividamento da cidade é pequeno hoje, né? Então, a gente tem como suportar também esse financiamento, no caso, quando é financiamento. Agora, secretário, você falou que a situação nesse aspecto da contrapartida da Prefeitura, a situação está equilibrada, enfim. Mas não é a realidade, por exemplo, das empresas públicas do município. Particularmente a Prodesan, o senhor, inclusive, é um funcionário de carreira da Prodesan, o presidente da Prodesan esteve aqui na semana passada, enfim, está trabalhando no sentido de recuperar a empresa tem uma dívida enorme, uma dívida considerável, né? E uma situação realmente muito difícil, delicada, e está sempre recorrendo à Prefeitura para honrar seus compromissos. Como é que o senhor pretende, como é que o senhor está lidando com as empresas e particularmente com a dívida das empresas? Bem, a CT, no caso, por exemplo, é uma prestadora de serviço, né? Existe um convênio, né, feito entre Prefeitura e CT, que é um valor fixo, né, por ano, e a CT presta todo o serviço, né, na área de trânsito para o município e tem também as suas receitas próprias, né, oriundas de multas e dos equipamentos que ela administra. No caso da Coab, a gente, no início do governo, a gente estabeleceu aí um corte no repasse de recursos para que a gente pudesse, no começo do governo, fazer um ajuste do orçamento e, dentro desse corte, a Coab está trabalhando, né, com os recursos que a gente definiu. No caso da Prodesan, ela é uma prestadora de serviço para o município, né? O município passa para a Prodesan paga a Prodesan as faturas de serviços prestados. Então, a Prodesan, ela faz hoje a parte da coleta do lixo reciclável, ela fornece todo o asfalto que é aplicado na cidade, ela tem uma grande parcela de participação nos serviços de informática, na tecnologia de informação da Prefeitura, né? Ela faz a limpeza dos equipamentos de saúde. Então, a Prodesan tem uma gama de serviços que, se ela não prestar, outras empresas terão que prestar. Então, a Prefeitura paga a Prodesan pela prestação desse serviço. Evidentemente, a Prodesan tem dificuldades históricas com relação a contribuições, né, previdenciárias e encargos financeiros que ela deixou de cumprir, né, ao longo do tempo, que hoje estão praticamente equacionadas. Quer dizer, equacionadas no sentido de que a dívida existe, né, mas elas estão sendo alongada, né? Exatamente, mas elas estão sendo pagas, né? Tanto o fundo de garantia, que está em dia, sim, existe um parcelamento e esse parcelamento está sendo pago, né? E as contribuições regulares estão sendo pagas, as normais estão sendo pagas. O INSS é a mesma coisa, existe uma dívida que está sendo paga, né, parcelada, e a contribuição mensal está sendo quitada. E uma dívida histórica, aí, que foi um parcelamento que o governo disponibilizou, e com um desconto muito grande na multa e nos juros, em que a Prefeitura está dando um aporte para poder quitar essa dívida. Mas era uma dívida que já de 20 anos, né, acumulados, né, de recursos acumulados há muito tempo. Então, essa parte da dívida, ela está equacionada e, evidentemente, a gente vai procurar
e o presidente Odair Gonzalez está fazendo um trabalho nesse sentido, de que até o final do ano a Prodesan ela vai caminhar com as suas próprias pernas. Aguardemos. Rodolfo. Bom, eu diria que no caso da Prodesan, o grande problema da Prodesan, ele é muito mais jurídico do que financeiro, em que pese o problema financeiro ser enorme, como você falou, dívidas, embora equacionadas, são dívidas para se pagar aí em 20 anos. E por que eu digo que é isso? Aliás, em 97, quando era secretário, dei uma entrevista dizendo que a Prodesan, do ponto de vista da operacionalidade, não passava no departamento da prefeitura. Fui altamente criticado, evidentemente, por quem estava lá. Mas qual é o problema, de fato, da Prodesan? É que a Prodesan é uma empresa de economia mista. E como empresa de economia mista, reza os artigos 173 e 175 da Constituição Federal, que diz que as empresas de economia mista se equiparam às empresas privadas em todos os seus aspectos, inclusive de natureza tributária. Então, a prefeitura não pode, embora venha fazendo isso há 30 anos, ela não pode automaticamente passar o serviço de limpeza das escolas para a Prodesan, o serviço de informática para a Prodesan, como faz? Ela teria que licitar e se a Prodesan vencesse essa licitação, então o contrato seria formalizado. E isso que eu estou dizendo, todos os anos, há 30 anos, o Tribunal de Contas, basta pegar qualquer relatório de contas da Prodesan, o Tribunal de Contas sistematicamente vem falando isso. Num determinado momento, isso vai dar um problema mais sério. Eu acho que a Prodesan tem um know-how em vários serviços, deveria, e espero que o Odair faça isso, avance em alguns serviços aí, na prestação de serviços, em algumas cidades aqui do litoral que precisam do know-how da Prodesan, mas, enfim, eu diria que esse é o grande problema da empresa. Eu queria também questionar o Álvaro pelo seguinte, embora essa decisão tenha sido adiada, Álvaro, a Prefeitura tem mais um desafio pela frente, a atual administração, no momento em que implementar de fato aí, a abertura do Hospital dos Estivadores. O governo anterior projetou que o Hospital dos Estivadores demandaria aí recursos da ordem de 60 milhões, chegou até, me parece que politicamente pactuar com o governo federal algo nesse valor. Eu já ouvi alguns comentários no momento de que a atual administração vislumbra a possibilidade de um custo da ordem de 100 milhões. E conhecendo, até porque já fiz auditoria em vários hospitais, eu diria que é um pouco mais, se utilizar na sua plenitude, eu acho que chega à necessidade de 150 milhões. O SUS, evidentemente, não vai conseguir repassar ou assumir todos esses recursos, digo SUS, o governo federal, até porque já repassa quase 100 milhões de reais por ano para a Prefeitura de Santos. Como é que nós vamos equacionar a funcionalidade da prática do Hospital dos Estivadores com essa carência aí de recursos da Prefeitura? Rodolfo, realmente, o custo hoje, a Prefeitura efetivamente não tem como assumir a manutenção disso. Então, os recursos para a construção, o Estado já disponibilizou ao torno de 20 milhões de reais, que eu também não sei se serão suficientes para colocar o hospital em funcionamento, mas o problema realmente é a manutenção, né? O prefeito está aí estudando, o próprio secretário de Saúde, junto ao governo federal, vai haver necessidade efetivamente de um aporte, tanto da parte do governo federal como do governo estadual, para que esse hospital seja realmente viabilizado. Nós não temos hoje condições, com o orçamento municipal, de atender esse custeio aí que realmente ultrapassa os 60 milhões que se falou inicialmente. O prefeito disse aqui, no Jornal em Foque, inclusive, que a entrega do hospital, a reinauguração do Hospital dos Estivadores se dará no final de 2015. Ou seja, ele estaria em pleno funcionamento, Rodolfo, em 2016, apenas daqui a 3 anos, portanto. Até lá, é preciso viabilizar recursos para manter o hospital. Não é isso, secretário? Exatamente. Eu peço a sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo comercial e nós voltaremos em seguida no Jornal em Foque.
Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. 8 horas e 47 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. E nós temos mais uma pergunta de internauta, não é isso, Paulo? Isso é do Gabriel, ele é do Imbaré, Chico. Inclusive ele levanta uma questão que repercutiu muito na internet e nas redes sociais, que são os fechamentos de certos bares, principalmente o bar conhecido como Torto. Ele pergunta o seguinte, ele quer saber quando o Torto e outros bares de Santos poderão ser reabertos. Secretário de Finanças, Álvaro Silveira, essa questão também é da sua pasta, né? Enfim, exatamente. A Secretaria de Finanças, né, Rodolfo? Além do orçamento, também cuida de bairro. Vamos lá. Exatamente. O que acontece é o seguinte, a Secretaria de Finanças, na verdade, ela é o início e o fim, né, do processo de licenciamento. Né? O estabelecimento, quando vai abrir, o comerciante dá a entrada da documentação e a Secretaria de Finanças distribui isso para os órgãos que vão efetivamente dar a permissão, né, para a abertura. A Secretaria de Obras na parte de segurança, na parte de infraestrutura, a Secretaria de Meio Ambiente na parte ambiental e a Secretaria de Saúde na questão da vigilância sanitária. E, por final, entra a CEFIM, que dá o alvará. Então, esse processo, na verdade, o que aconteceu? No início do governo, o prefeito já, logo no início, determinou que a gente fizesse, né, uma avaliação da situação, principalmente das casas noturnas. Coincidentemente, no mês de janeiro, né, aconteceu aquele acidente no Sul, que acabou até, esse trabalho acabou sendo mais enfatizado, né? Então, mas no início do exercício, até antes, um dia antes de acontecer aquele acontecimento, nós já tínhamos proibido de um show aqui em Santos, né, numa casa noturna que não tinha condição naquela ocasião de absorver aquele show, e esse show ia acontecer na segunda-feira, o acidente no Sul aconteceu no domingo, né? Sábado para domingo. E isso acabou, evidentemente, forçando que a fiscalização passasse a ser mais atuante, mais atenta, mesmo porque os órgãos, tanto o Ministério Público, né, como o próprio Corpo de Bombeiros, passou a nos municiar, o bombeiro principalmente, de informações das casas que tinham o auto de vistoria vencido, que não renovaram, e aquelas que não tinham, né? Então, o que foi feito inicialmente? Foi dado um prazo para que todas essas casas se regularizassem, primeiro com relação ao auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Passou a ser uma exigência, e é uma exigência da lei, né, que todas elas tenham o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Isso causou alguma dificuldade para algumas casas, né, que, na verdade, algumas que estão no centro histórico, né, que teriam que se adaptar, né, fazer algumas adaptações para poder se adequar à legislação do Corpo de Bombeiro. Sim. E outras, no caso do Torto, que não estavam na área do centro histórico, mas que tinham problemas na parte estrutural. Não no Torto, efetivamente, no bar,
mas no próprio edifício, né, onde o torto está localizado. Então, algumas casas já abriram. São poucas casas hoje que estão fechadas. Né? O torto, no caso, o problema é realmente com relação à parte da edificação. Não está nem com a Secretaria de Finanças esse problema. Ele está mais um problema do auto de vistoria que o bombeiro está exigindo da edificação, do edifício. Né? Então, a gente está aguardando e espera que isso saia logo, porque o torto é uma loja tradicional. Uma referência, na cidade, uma referência musical na cidade, e é muito ruim que isso esteja acontecendo, mas é uma exigência, né, legal que a gente espera que logo seja cumprida. Rodolfo Amaral. De fato... Na sua época também já cuidavam dos bares, né? Secretaria de Finanças já cuidava de bar, ambulante. Eu tive uma experiência extremamente desagradável que foi na ocasião do episódio que envolveu aquele Raimundos no Regata Santista. Sim. Foi acordado de madrugada porque os organizadores do evento resolveram fazer uma cota extra de ingressos. E não dá para a gente ficar na porta de todo o show, ficar contabilizando quantos ingressos o promotor do evento fez sem autorização da prefeitura. De fato, o que a gente percebeu aí no caso das casas do centro, pelo menos de algumas delas, é que elas tinham alvará para funcionar como restaurante, certo? E, de repente, o proprietário viu que estava dando certo e prorrogou aí para um happy hour até mais tarde e, de fato, estava dentro da ilegalidade. Sorte deles que não aconteceu absolutamente nada nesse período que foi interrompido em tempo hábil. Agora, o que acontece, na verdade, é que quando se a prefeitura não age com rigor, é porque não age com rigor. Se começa a agir com rigor, existem segmentos da sociedade que reclamam. Eu tenho visto aí se cometer alguns excessos de barzinho também, que já estão ocupando as calçadas, daqui a pouco eles estão tomando conta das ruas. Não, já tomaram, alguns já tomam tem conta das ruas. Tem alguns que colocaram até toldo do lado da calçada, avançando literalmente na parte da calçada. Então, acho que tem que se evitar determinados excessos, porque esse caso, ninguém quer estar na pele de uma autoridade na hora que ocorreu um fato aí mais grave, como ocorreu no Sul, aquela tragédia. É verdade. Eu queria questionar, Álvaro, mais uma vez você, por mais um episódio que vai acontecer aí nos próximos meses, e que a prefeitura vai ter que ter uma postura, tomar uma postura mais direcionada, que diz respeito à questão de saneamento. Na questão de saneamento, por força de lei, as prefeituras terão que apresentar o seu plano de saneamento municipal até o final deste exercício e provavelmente dentro desse conjunto aí, desse plano, definir sobre se licita ou não o saneamento básico. Ou seja, se tira da Sabesp e põe em licitação ou se renova automaticamente com a Sabesp. Há entendimentos que em regiões metropolitanas isso seja uma decisão tomada em conjunto. Mas o fato é que Santos, especificamente, tem uma situação ímpar na sua relação com a Sabesp, porque hoje a Sabesp arrecada em Santos, nas suas tarifas, mais do que a Prefeitura arrecada de IPTU. E a Prefeitura de São Paulo, que tem a maior participação aí na arrecadação da Sabesp, ao renovar com a Sabesp, fez uma exigência de investimentos mínimos de 13% no próprio município e mais 7% para um fundo de natureza ambiental. No âmbito da Prefeitura de Santos, que tem, aí hoje gera para a Sabesp algo em torno de 250 milhões por ano de tarifa, em função do seu nível de adensamento. Tem alguma tratativa da Prefeitura nesse sentido de negociar algo em retorno para o próprio município? Veja bem, a gente já teve alguns contatos com a Sabesp, o prefeito já iniciou esse trabalho, isso já é um trabalho que já foi iniciado já
no governo anterior, pelo prefeito Papa, e o prefeito Paulo Alexandre, evidentemente, continua com essas tratativas junto à Sabesp. O que acontece também é que a Sabesp já também investiu muito na cidade. Hoje a cidade ela tem quase que 95%, né, 99% das suas áreas já de água tratada, né, e da parte de esgoto também. Então, já houve um investimento muito grande da Sabesp aqui. E hoje a Sabesp trata não Santos como a região metropolitana, ela não trata Santos especificamente, né? Os investimentos dela estarão voltados para a região como um todo. E Santos já é uma cidade que já teve, né, esse investimento. Então, tudo isso entra, né, nessa negociação. Mas Santos, evidentemente, se houver a possibilidade de se concretizar esse convênio, a parte jurídica, eu não tenho condição de te dizer se a Prefeitura pode, evidentemente, contratar diretamente a Sabesp para continuar esse trabalho, isso é uma discussão jurídica, mas São Paulo, acho que fez isso, né? E o convênio, se tiver que ser feito, ele vai ser feito nesses mesmos moldes, né? O município terá direito a um aporte de recurso. São Paulo, pelo que eu sei, ele tem uma participação no faturamento mensal, eu acho que é algo em torno de 3%, se eu não me engano, né? E eu acredito que se Santos tiver que fazer, vai ser feito nessa mesma, né, tomando esse mesmo caminho. A cidade vai ter, sim, um benefício decorrente desse convênio, se ele se concretizar. Secretário, nós já estamos nos aproximando do final do programa. Eu gostaria de reservar aqui 30 segundos para o senhor comentar que avaliação o senhor faria, o que o senhor espera, por exemplo, de uma reforma tributária. Fala-se muito em reformas no Brasil, reforma política, plebiscito, reforma do Estado, reforma previdenciária e também na reforma tributária, que certamente estará na pauta da sucessão presidencial o ano que vem. Para o município, o senhor como secretário, que tipo de reforma tributária o senhor esperaria que fosse aplicada no Brasil? Eu espero uma reforma que não penalize mais os municípios, né? Porque hoje os municípios estão evidentemente com seus recursos à míngua, né? Santos ainda é uma cidade privilegiada que tem 50% da sua arrecadação de recursos próprios, né? Mas tem muito município aí que praticamente vive do FPM, né? E do ICM, e esses municípios têm muito mais dificuldade. Então, o que a gente espera é que se descentralize, né, esse volume de recursos que hoje estão centralizados na União. Né? As carências, as demandas estão nos municípios. Né? Então, o recurso deveria vir para o município sem o município ter, evidentemente, quando tiver que fazer projetos, quando tiver que para obras maiores, né, que esses recursos sejam, que venham dessa forma. Porém, recursos para a saúde, recursos para a educação, recursos para a assistência social, para a segurança, o governo do Estado, o governo federal deveria disponibilizar de uma forma mais suave. Sem dúvida nenhuma. Até porque, como dizia o saudoso governador André Franco Montoro, as pessoas vivem nos municípios. A figura da União, a figura do Estado são figuras abstratas, são figuras jurídicas, porque as pessoas vivem de fato aqui no município, onde precisam de saúde, educação e todos os demais serviços públicos. E assim nós chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque, que contou hoje com a presença do secretário de Finanças do município, economista Álvaro dos Santos Silveira Filho. Muito obrigado, Álvaro, pela sua presença. Tá certo? Muito obrigado ao Rodolfo Amaral, como sempre, comentarista do nosso programa. E estaremos de volta amanhã, 8 horas, em mais uma edição do Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo dia. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.